Alô, galera lotequeira, beleza? Aquele meu abraço aí para todos que são inscritos no meu canal, para todos que comentam, beleza? Aquele meu abraço. Tô aqui para deixar os meus palpites do concurso 863 acumulado, num total de 650 mil reais. Então, vamos lá para os palpites. Jogo 1, São Paulo e Santos, né? Será um jogo de torcida única, né? Só a torcida do São Paulo, no Morumbi, esse jogo. Jogando no Morumbi, em casa, o São Paulo venceu 2 jogos, empatou 4 e não perdeu nenhum. Já o Santos, jogando fora de casa, venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu 1, tá? Esse jogo é um clássico, seria bom jogar um triplo, né? Mas quem não tem triplo, joga um duplo, né? Eu vou jogar um duplo, Santos ou empate, tá? Santos e empate, tá? E no final do vídeo eu vou mostrar um outro jogo que eu fiz aqui, tá bom? Santos ou empate no jogo 1, pelo volume de jogo que o Santos tem, pelo entrosamento que os jogadores do Santos têm aí. Então, o meu palpite é Santos e empate. Jogo 2, Flamengo e Grêmio, tá? O Flamengo ainda não perdeu no Maracanã, tá? O Grêmio vai poupar alguns jogadores já pensando no próximo jogo da Copa do Brasil. Vai entrar com um time misto, o Grêmio aí. Embora é um time misto com Luan, Diego Tardelli, quer dizer, são uns caras bons. Então não é tão misto assim. Nesse jogo, jogando em casa, o Flamengo venceu 6 jogos, não perdeu nenhum. O Grêmio fora de casa empatou, ganhou um jogo, empatou 4 e perdeu 2. No seco, Flamengo seco, tá? No meu palpite. Mas para quem vai jogar muitos duplos, Flamengo ou empate cairia bem aí. O Grêmio poderia possivelmente arrancar um empate aí, tá bom? Mas esse jogo tem tudo para dar Flamengo. Jogo 3, Avaí e Cruzeiro, né? O Avaí jogando em casa não venceu nenhum jogo ainda, empatou 4 e perdeu 2. Já o Cruzeiro fora de casa não venceu nenhum jogo ainda, empatou 2 e perdeu 5, tá? Inclusive perdeu pro Internacional no jogo aí da Copa do Brasil aí, né? Demitiu o técnico Mano Menezes. Então nesse jogo 3 eu vou jogar empate seco, tá? Mas caberia um duplo aí. Cruzeiro ou empate, tá? Mas aí o técnico do Cruzeiro ainda vai ver se vai poupar algum jogador ou não. O interino, né? Quer dizer, vai ver se vai poupar algum jogador. Se for com time reserva, com certeza vai ser um jogo para empate. Mas se colocar os titulares, embora o Fred e o Thiago Neves não vai jogar nesse jogo, então no meu palpite, empate seco. Mas caberia um duplo aí. Jogo 4, Internacional e Corinthians. O Internacional que ainda não perdeu no Beira-Rio. São 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Já o Corinthians, como visitante, venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Se o Internacional for com time reserva, empate seco nesse jogo aí. Mas eu vou jogar um duplo nesse jogo. Vou colocar Corinthians ou empate, tá? Nesse jogo aí. Mas caberia um outro empate. Jogo 5. Ceará e Chapecoense, tá? Em casa, o Ceará venceu 4 jogos, empatou 1 e empatou... Ou melhor, venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Já a Chape, jogando fora de casa, venceu 1 jogo, empatou 1 e perdeu 4. Então nesse jogo 5, Ceará seco, tá? Jogo 6,
Botafogo e Atlético Paranaense, tá? Jogando em casa no Newton Santos, o Botafogo venceu 3 jogos, não empatou nenhum e perdeu 3. Já o Atlético Paranaense, como visitante, venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu 4. O Atlético Paranaense vai jogar com sub-23 aí contra o Botafogo, já que foi até o Japão jogar uma final lá de um campeonato lá com seus titulares e vai colocar um time sub-23 aí, já pensando em poupar os titulares para o próximo jogo da Copa do Brasil aí com o Grêmio, beleza? Então nesse jogo 6 eu vou colocar um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 aí, tá bom? Esse sub-23 do Atlético Paranaense é bem entrosado. Jogo 7, Palmeiras e Bahia. O Bahia que ainda não venceu como visitante. Empatou 3 jogos e perdeu 3. Já o Palmeiras em casa venceu 5, empatou 1 e não perdeu nem 1. Tá bom? Jogo 8, Goiás e Vasco, tá? Jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Goiás venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu 1. O Vasco, como visitante, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, mas empatou 2 jogos e perdeu 4 jogos. Então, nesse jogo 8, eu vou jogar Goiás seco, tá? O Goiás vai estar com um treinador novo, Ney Franco, né? Aí caberia Goiás ou empate aí nesse jogo aí, quem tiver muita verba. Mas eu vou jogar Goiás seco, beleza? Coritiba e Figueirense no jogo 9, tá? Jogando em casa, o Coritiba venceu 5 jogos, 1 empate e 1 derrota. Isso em casa. Já o Figueirense fora de casa venceu 1 jogo, empatou 5 e perdeu 1, né? Nos últimos 5 confrontos entre Coritiba e Figueirense, houve 5 empates. Então, nesse jogo 9, eu vou jogar empate seco no jogo 9. Mas caberia um duplo aí, caberia um duplo fechado no Coritiba, beleza? Dá pra ver que o Figueirense, quando joga fora de casa, empata muito. Jogo 10, Vitória e Paraná. Jogando em casa, o Vitória venceu 3 jogos, não empatou nenhum e perdeu 3. Já o Paraná, jogando fora de casa, venceu 3 jogos, empatou 2 e perdeu 2, tá? Então, nesse jogo 10, duplo aberto aí, coluna 1 e coluna 2 no jogo 10. Jogo 11, jogando em casa, Criciúma e Sport no jogo 11. Em casa, pela Série B, o Criciúma, que está na zona de rebaixamento, está com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Sport, jogando como visitante, venceu 2 jogos, empatou 3 e perdeu 1, tá? Lembrando vocês que em 14 jogos o Sport empatou 8, tá? O Sport empata muito no campeonato na Série B. Então, e o Criciúma demitiu seu treinador, tá? Vai ser o interino que vai dirigir o time. Então, nesse jogo 11, Sport e empate no jogo 11 aí. Sport e empate no jogo 11. Jogo 12, Ponte Preta e Guarani, um clássico de Campinas, né? Jogando em casa, a Ponte venceu 3 jogos, empatou 3 e perdeu 1. Já o Guarani, jogando fora de casa, não venceu nenhum jogo, empatou 3 e perdeu 1, tá?
Quer dizer, o Guarani perdeu um jogo fora de casa, mas empatou 3 jogos fora. Então, por ser um clássico e os dois times não vêm tão bem assim na Série B, a Ponte vem caindo de produção e o Guarani está na zona de rebaixamento. Então, nesse jogo 12, empate seco no jogo 12 aí. Jogo 13, Confiança e Santa Cruz. Confiança que é o terceiro colocado, o Santa Cruz é o sétimo. Mas a diferença de ponto do terceiro por sétimo é de 3 pontos, tá? A diferença é bem pouquinha. Só que o que acontece? Nesse jogo aqui, falta só 3 rodadas para acabar a primeira fase da Série C. O Confiança, por estar em terceiro lugar, classificam 4 da primeira fase. Se o Confiança vencer o Santa Cruz e empatar com 13, ele se classifica para a próxima fase. Então, quer dizer, por Confiança, é bom ele vencer ou empatar esse jogo. Porque aí ele vai decidir com 13, poderia ter ganhado o 13 que está na zona de rebaixamento e se classificar sossegado. Já o Santa Cruz tem que vencer seus últimos 3 jogos, ou seja, tem que vencer o Confiança e tem que vencer mais 2 jogos para ter chance de se classificar. Porque está bem bolado. Do 4º lugar para baixo está bem bolado, entendeu? Então nesse jogo 13, em 2 confrontos que houve entre Confiança e Santa Cruz jogando na casa do Confiança, foram 2 empates, ou seja, 3 confrontos. Teve 2 empates em 1-1 e uma derrota do Confiança em 2-1, tá? Como o Confiança está sendo treinado pelo Daniel Paulista, né? O Confiança melhorou muito. Então nesse jogo 13 eu vou jogar Confiança e empate, tá? Confiança e empate, tá? Jogo 14, Atlético Mineiro e Fluminense, tá? Jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu 4 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Já o Fluminense jogando fora venceu 3 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Nesse jogo 14 eu vou jogar Atlético Mineiro seco, mas caberia aí um Atlético Mineiro empate, beleza? Galera, esse aqui são os palpites dos estudos que eu fiz, ó. Aqui, ó. Palpite dos estudos que eu fiz, dos jogos, tá? Palpite dos estudos que eu fiz, ó. Eu sei que não dá pra ver aí. Esse aqui foi o palpite dos que eu estudei. E esse aqui foi um joguinho simples que eu acabei fazendo, tá? É só um joguinho simples que eu fiz aí, né? Pra concorrer a esses 650 mil aí. E aqui eu dei os palpites dos estudos que eu fiz. Mas se vocês forem reparar, é a mesma base desse jogo aqui, ó. É a mesma base, tá? Fiquem com Deus aí, rumo aos 14 pontos aí, beleza?